E agora vamos falar sobre educação dos pequeninos. Ah, como isso dá trabalho. Sempre achamos que erramos, mas calma. Hoje estamos com um especialista no assunto, psicólogo, é o Márcio André. Isso, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma grande satisfação estar aqui. Então, conta um pouquinho pra gente, para facilitar a vida dos nossos telespectadores, para toda dona de casa, o homem também que está trabalhando. Quais que são os principais problemas que os pais enfrentam hoje em dia com os pequenos? Eu acredito que os principais problemas que os pais enfrentam está relacionado a pouco conhecimento das verdadeiras necessidades que as crianças possuem diante do seu desenvolvimento. Isso faz com que muitas vezes os pais acabem agindo com os filhos de acordo com as experiências que tiveram diante da sua criação. Que é totalmente diferente, né? Exatamente. E também do senso comum. E não conseguem, diante deste recurso que possuem, agir de uma forma assertiva, conseguir dar conta daquelas situações que são, muitas vezes, um comportamento absolutamente natural das crianças. Doutor, você consegue explicar pra gente, trazer um exemplo do dia a dia que, por exemplo, a criança faz, apronta, enfim, o pai não consegue compreender e acaba tomando uma atitude que não é a certa? Consigo, sim. Um exemplo seriam, por exemplo, os castigos, as palmadas. Os pais confundem a birra, por exemplo, da criança, né, os quadros de estresse que a criança está vivendo, como um problema de comportamento. E tentam, inúmeras vezes, corrigir isso através de punições, de castigos. E isso não vai ser efetivo, né, diante da situação que a criança está vivendo. O que ela precisa naquele momento é de acolhimento, é de contato, é de carinho, é de suporte, né? Eu costumo dizer que como nós gostaríamos de ser atendidos se estivéssemos vivendo um momento de crise de ansiedade. Então, é exatamente da mesma maneira que a criança deveria ser atendida pelos pais. Mas inúmeras vezes não é isso que acontece. Os pais tendem a confundir este comportamento da criança como falta de limites, por exemplo, né? Bom, você mesmo deu o exemplo da ansiedade e hoje é o mal do século, principalmente nos adolescentes, é a ansiedade, é a depressão, que é uma doença psicológica e na maioria das vezes os pais não conseguem compreender que é uma doença e ele precisa de ajuda, né? Sim, aí a gente entra também num assunto um pouquinho diferente, que são relacionados à saúde, né? Saúde emocional das crianças. Bem, todas as vezes que uma criança tiver algum comportamento que cause nela algum tipo de prejuízo social, seria interessante sim que essa criança passasse por uma avaliação de um profissional, de um psicólogo infantil, porque pode ser que ela precise de algum acompanhamento. Sim, a ansiedade e a depressão, né, são grandes problemas que nós vivemos hoje e principalmente também diante do estado que nós estamos vivendo, né, o estado de pandemia e tudo mais, que tem sido extremamente desgastante. Ainda mais que eles não têm mais esse contato com os colegas, com os amigos, que distraía, né? Isto também é um problema e também com contato com a natureza, né? Com espaços abertos, com a luz do sol, enfim, com poder brincar livremente, né? Isso deixa, assim, as crianças bastante angustiadas. Isso com certeza afeta assim, na saúde emocional, né, dos nossos filhos. É importante, é fundamental que as crianças tenham em algum tempo um espaço de interação ao ar livre, lógico, respeitando todos os cuidados necessários, mas algum contato, né, com espaços externos e conseguir estar livre, brincar livremente. E ter uma rotina diferente, né? Ir numa praça, ir num parque, ir num zoológico, algo diferente que não fique só aprisionado dentro de casa, principalmente no celular, no computador. Com toda certeza. Que traz aquela rotina. Bom, e doutor, explica para os pais de casa, os responsáveis, como então conseguir entender o nosso filho sem se estressar e achar que é apenas uma manha ou uma birra? Bem, agir sem se estressar, né? Tu toca num assunto muito interessante, assim, porque nós tendemos a acreditar que as crianças aprendem a partir daquilo que nós ensinamos para elas, né? A partir daquilo que nós falamos para elas. Mas muito pelo contrário, as crianças elas aprendem modelando o nosso comportamento. Então, elas aprendem através do nosso exemplo.
E isso é muito simples de perceber quando nós observamos aí os nossos filhos e as coisas todas que eles aprendem sem que nós precisássemos ensinar alguma coisa para eles relacionado àquilo. É verdade. Então, o mesmo acontece quando nós precisamos agir com eles no sentido de ensinar algo, ter a clareza de que eles vão aprender modelando o nosso comportamento, eles vão aprender de acordo com a forma como nós agimos com eles. Então, aquela história de que os filhos nos tiram a paciência e que se gritarmos com os filhos, eles vão entender melhor aquilo. Não, muito pelo contrário. Quando nós gritamos com uma criança, nós ensinamos essa criança a gritar também. Então, eu costumo dizer que quer ensinar essa criança a ser mais calma, haja com ela com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paciência, porque é desta maneira que nós ensinamos as crianças também este recurso. Então, a criança modela o nosso comportamento. Ela observa os pais, ela observa os amigos, observa a nossa rede de relacionamento e, através deste recurso, ela aprende os comportamentos necessários para viver em sociedade. Ela aprende modelando o nosso comportamento. Quando falamos de educação, é algo muito difícil de ser analisado, dependendo de caso para caso, de criança para criança, de família por família. Mas tem que colocar também na balança, né? Não berrar, claro, com certeza manter esse comportamento, mas também ter a regra, também colocar alguma certa disciplina no limite, né? Você toca num assunto muito interessante, né? Que é a questão do limite. Bem, eu abordo muito este assunto nas minhas redes sociais. Posso divulgar? Claro, fica à vontade. Quem tiver interesse em conversar um pouco mais comigo também a respeito de todos esses assuntos, você me encontra no @papaimarcio, meu Instagram. Ah, que legal, Papai Márcio. É um nome carinhoso que minhas filhas me chamam assim, minha filha maior, Amanda. Ah, que bacana. E a partir disso, enfim, surgiu. Daí ficou conhecido como Papai Márcio. Ficou como Papai Márcio. E daí já traz essas questões. Ela me apresenta como Papai Márcio, né? Esse é o Papai Márcio, então. Ai, que legal. Eu, diante de encontrar um nome, né? E a gente sabe que é difícil para as redes sociais, porque também muitas vezes os nomes já estão todos. Eu falei, poxa, Papai Márcio é legal, minha filha me chama assim. Que legal. A questão do limite, né? Que tu mencionou. Existe uma percepção muito comum de que precisamos dar limites às crianças, né? E aí a gente entra naquela história de, será que eu estou sendo muito permissivo ou estou sendo muito autoritário? Só que se nós pararmos para pensar um pouquinho, qual é o limite aí entre ser permissivo e autoritário? Não existe uma regra. E essa percepção, pensar as crianças dessa maneira, faz com que nós não consigamos segurança o suficiente para encontrar uma forma assertiva de agir com eles. Eu prefiro pensar que limites não são tão importantes assim. É fundamental nós conseguirmos ser o modelo para nossos filhos, porque é a partir disso que eles vão aprender a como agir, vão aprender as regras de convívio social e tudo mais. Quando agimos de maneira muito autoritária, tentando impor muito o limite frente às crianças, nós acabamos sim limitando elas, né? Acabamos criando seres humanos talvez limitados. E sempre quando as crianças, principalmente adolescentes, têm um limite, eles querem ultrapassar esse limite, né? Então é meio que um desafio, um confronto do comportamento deles. Sabe que aí a gente também entra num assunto muito interessante, né? Quantos pais possuem grandes conflitos aí, né, com seus filhos adolescentes? E a gente entra numa questão que é a seguinte: muitas das vezes os pais se esquecem que os adolescentes também estão em desenvolvimento. Gabi, para tu entender um pouquinho melhor assim, olha só, o nosso cérebro humano, ele segue em desenvolvimento até os 20 e poucos anos. Então, será lá próximo dos 23 anos que nós vamos conseguir o discernimento e agir de acordo com todas as nossas capacidades e potencialidades. Mas lógico que os adolescentes possuem capacidades e habilidades, tanto quanto os adultos. Né? Sim, mas ele vive ainda um momento que ele está construindo sua identidade, ele está encontrando ainda as suas tribos de pertencimento.
Nós temos essas tribos também, nós adultos também temos. Sim. Entretanto, para os adolescentes, tende a ser um momento um pouco mais difícil. É tudo muita novidade para eles. E eles são também extremamente cobrados pelos pais. Então, eu costumo dizer que você terá menos conflitos com seus filhos adolescentes se você partir do princípio que eles precisam ser melhores compreendidos do que disciplinados. Isso eu tenho absoluta convicção de que é o caminho mais assertivo e que trará certamente mais resultado aí. Bom, todos nós já passamos por essa fase, não tem como fugir, não tem como pular, já fomos também adolescentes, já fomos crianças. E toda fase, tem a fase da pergunta, a fase do descobrimento, a fase que quer sair e não quer voltar, de briga, todo mundo passa por isso. E eu já conversei com alguns especialistas, psicólogos inclusive, e a gente mencionou sobre a palavra aborrecência. Você é a favor ou é contra? Eu sou absolutamente contra. É uma palavra que eu não, assim, absolutamente inadequada, sabe? Enfim, o que eu posso dizer é que existe aí um ser humano em desenvolvimento. E se nós conseguirmos entender quais as necessidades deste ser humano, a gente vai conseguir estabelecer uma relação com mais empatia. E isso melhora a relação familiar, enfim, de uma forma geral. Eu me concentro, as minhas atividades profissionais hoje são diretamente relacionadas a atender pais e mães. Eu só atendo pais e mães, eu não atendo outras pessoas. Legal. Por isso o papai, papai Márcio. Também por isso do papai Márcio. E o principal foco de meu trabalho está em promover a saúde, porque quando você está lá numa outra ponta de atividade profissional, você já está atendendo pessoas que estão com problemas decorrentes de uma conduta inapropriada ou inadequada que aconteceu não foi cuidado lá no começo, de muitos anos. Então, e diante também das minhas experiências como pai e do amor que tenho pelas minhas filhas, eu vejo que, poxa, é tão bom você conseguir agir de uma maneira mais orientada, que consiga trazer resultados a essas crianças, que me fez trabalhar hoje, concentrar as minhas energias profissionais nas pessoas que estão tendo seus filhos e começando esta jornada que é ser pai ou mãe. Principalmente mães, né? As minhas redes sociais hoje, 95% dos seguidores são mães. São mães. E é com elas que eu mais converso e me sinto extremamente honrado por, de alguma forma, conseguir também gerar valor à maternidade dessas mulheres, né? É verdade. Porque são extremamente cobradas por uma sociedade que pressiona demais e... Quer perfeição em tudo que faz. Quer perfeição em tudo que faz. Então, é uma vida muito cobrada assim para as mulheres, né? Então eu acabo, de certa maneira, agindo, prestando orientações profissionais psicológicas profissionais, sobre como agir com essas crianças, né? E aí também tem uma questão bem importante, sabe? Eu vejo que hoje existem muitas pessoas fazendo essa atividade, fazendo o trabalho de orientar pais. Só que inúmeras vezes essas pessoas não possuem os recursos necessários diante de uma formação específica para fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo algumas orientações destinadas aos pais que são completo absurdo, tá? Mas isso remete também a pessoas que estão falando sobre parentalidade, que é uma área da psicologia que estuda a relação de criação e educação de filhos, sem aqueles recursos necessários. Então a gente acaba em um discurso, né, e essas pessoas dando orientações diante de alguns conceitos muito simples e de senso comum, né? Aí tem pessoas dizendo que se a mãe pegar seu filho à noite para amamentá-lo, ela está dando um mau costume para essa criança, que se a criança dormir com os pais, vai prejudicar o relacionamento deste casal. São coisas, assim, sem fundamento científico algum e um completo absurdo, sabe? Hoje, as coisas que eu estudo e proponho a orientar os pais está relacionada às necessidades das crianças, nossas necessidades humanas, que é a principal, o carinho, o afeto, a atenção. Esse contato, né? Esse contato. Então, se eu consigo ajudar pessoas a
agir desta maneira com os filhos e não estranhar, né, diante de algumas orientações que recebem, que isso é absolutamente natural, possível e saudável, eu vejo que encontrei uma forma de contribuir para um mundo melhor e isso me faz extremamente feliz. Então é um assunto que eu adoro falar e enfim. Fala até a mãe. Se a gente pudesse, tinha muita pudesse. coisa para falar também, né? Sobre Sim, essa educação dos filhos. eu gosto bastante. Bom, eu quero agradecer a sua participação então aqui. Papai Márcio, né? Se quiser, suas redes sociais. Papai Márcio no Instagram. Eu vou abrir também lá uma caixinha de perguntas e respostas. Então, quem tiver dúvidas também, quiser seguir este papo aí comigo, falando sobre criação de filhos, tem alguma dúvida relacionada à educação ou criação de seus filhos, me manda uma mensagem lá que a gente conversa por lá. Que bacana. Então, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo a retornar no Vem Com a Gente. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a toda a audiência. Bom, para todos então que quiserem rever essa entrevista, as dicas de como educar um pouquinho melhor os seus filhos, ou pelo menos uma maneira de pesar menos a consciência, vai lá, entra na rede social Papai Márcio, ou até mesmo aí na TVBE Joinville 11.1, tá bom, gente? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com um doce aqui no programa. Delícia, receitinha, até lá!